Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. É uma alegria e um privilégio poder estar de volta novamente aqui para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos nesse quarto trimestre estudando a lição da editora Betel, é a lição de adultos, que tem por tema Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 12, que vem falar sobre a conduta do cristão no relacionamento familiar. O textuário diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios capítulo 6 e verso 2. Verdade aplicada. Praticar os princípios da palavra de Deus no relacionamento familiar contribui na construção de um ambiente saudável. Então, nessa lição, nós temos, como nas demais que já estudamos, 3 objetivos. E precisamos alcançar esses 3 objetivos. O primeiro deles é ensinar que a submissão ensinar a submissão como um princípio divino. Esse é o primeiro ponto. Segundo, apresentar as qualidades do amor sacrificial. E terceiro, mostrar a importância da obediência e da honra. E o texto de referência está registrado em Efésios, capítulo 22, 25, Efésios, capítulo 6, do verso 1 a 4, que diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui é o conselho do apóstolo Paulo, tanto para a esposa, para o marido, como para os filhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E na introdução, o apóstolo Paulo, na sua carta em Éfesos, capítulo 5, 22 a 33 e capítulo 6, do verso 1 ao 4, ele vem tratar do comportamento cristão no lar, citando a responsabilidade de cada componente e destacando, respectivamente, os diferentes papéis exercidos conforme os princípios da palavra de Deus. Então, nós vamos estar trabalhando hoje nesta lição, mostrando, né, a responsabilidade que cada componente tem no seio da família. O marido, a esposa e, consequentemente, os filhos. E ambos, pai e mãe, sobre os filhos. Né? Quando nós vimos ali, no final do versículo, do texto de referência, onde somos aconselhados como pais a não provocar ira a nossos filhos. Pelo contrário, mas criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, quando a gente observa essa carta de Paulo se dirigindo às famílias cristãs e a nós, na nossa época, nós observamos que quando nós nos submetemos primeiramente a Deus, né, e seguimos o exemplo de Cristo, que é comparado aqui nessa aula como o cabeça da igreja, e por amar a igreja ele se entregou por ela. Então nós vamos estar abordando esses pontos aqui. Então nós vamos ver que a mão de Deus abençoadora repousa sobre nós, trazendo-nos, né, resultados positivos, tanto na convivência entre marido e mulher, como também, né, na criação dos nossos filhos, dando para eles um horizonte onde eles também vão multiplicar esse conhecimento através da formação das suas famílias. Então, no primeiro tópico aqui, nós vamos ver Paulo falando sobre a questão da submissão e a obediência a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. E aqui ele mostra que a igreja, ela é formada por famílias. Ela é a grande família de Deus. E tendo esse conceito de igreja como família, Paulo aproveita para instruí-los sobre seus deveres nos diferentes relacionamentos entre si. No primeiro, na questão da submissão como princípio, ou como um princípio. Deus trabalha com princípios e propósitos. Os princípios representam um conjunto de normas
que devem ser seguidas para que se alcance um determinado propósito. Alguns princípios bíblicos estabelecidos por Deus em sua palavra ainda são desconhecidos ou mal entendidos por muitas pessoas que contraem o casamento. Devemos compreender que as leis que regem o casamento não são humanas, são divinas, porque Deus é o idealizador da família. A filosofia secular desconhece totalmente ou não leva em conta o propósito pelo qual Deus uniu homem e mulher. Eles ditam seus próprios credos, leis e costumes sem se importar com os princípios divinos. E por falta de conhecimento, a sociedade vive chafurdando no pecado e no engano a cada dia, conforme registra Oséias capítulo 4, verso 6. Então nós vemos aqui nesse primeiro tópico que hoje, nos dias em que vivemos, essa questão de união, né, familiar, casamento, é uma coisa que eu diria que até está trazendo mais confusão do que bênção para a vida das pessoas. Porque muita gente entra no casamento já, né, com uma argumentação, vamos dizer assim, ou com um pensamento formado acerca do relacionamento. Bom, eu vou me casar com fulano, mas se de repente isso não der certo, eu peço o divórcio. A gente se separa porque por uma incompatibilidade de genes, e então aquela pessoa se descasa daquela que estava casada, logo em seguida já se casa com outro, e aí nós vemos aí o que Oséias está dizendo. É um verdadeiro chafurdo, né? Na questão do pecado, no engano a cada dia. Por quê? Porque os casamentos que se vê hoje, até de muitos cristãos, não estão sendo realizados em Deus, ou seja, a pessoa não perdeu tempo de buscar a direção de Deus para uma união estável, para uma união completa, e depois existe aquele problema de não saber dividir as tarefas. Às vezes o homem quer mandar demais, às vezes a mulher quer tomar o lugar do homem, porque hoje existe também essa grande dificuldade. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que independente da vida secular de cada um, dentro do relacionamento conjugal tem que existir e valer o que está registrado nas Escrituras. A palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, submissa no sentido de respeito, no sentido de ajudá-lo, no sentido de compreendê-lo e de estar ao seu lado em tudo que for necessário para que seja feito, né, um relacionamento, ou seja, criado um relacionamento duradouro, e que através disso os filhos que advenham dessa união possam crescer dentro desse ambiente saudável. Por outro lado, nós temos também a questão do marido, que ele é o cabeça, é o provedor, mas ele não é aquela pessoa que vai ditar uma regra marxista dentro de casa, ou que ele vai fazer da esposa um capacho, mas é aquele homem que ama a sua esposa, e por amar a sua esposa e se dedicar por ela, ao ponto de Jesus dizer que aqui amando a sua esposa ao ponto de dar a sua própria vida, é no sentido de cuidar, no sentido do carinho, no sentido do respeito, de zelar e de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que haja um bem-estar no meio da família. Então, esse seria o ponto. E aqui nós vemos ainda, quando nós vamos aqui ao comentário, nós vemos que o princípio da submissão está em tudo aquilo que foi criado por Deus. Ele põe em destaque a autoridade de Deus sobre as coisas criadas. Este princípio também se aplica ao casamento, enquanto a esposa deve submeter-se ao marido da mesma forma que o Senhor, né, que ao Senhor, como espontaneidade, carinho, amor e companheirismo. Então não pode ser, né, essa submissão da mulher não pode ser algo obrigatório, mas ela vai, né, se submeter ao marido espontaneamente, assim como ela faz ao Senhor. E isso só é possível quando a mulher é crente, né? É uma pessoa de Deus, é uma serva de Deus. Ela vai entender, ela vai compreender, então ela vai se submeter ao seu companheiro, né, com espontaneidade, com carinho, com amor, com companheirismo. E o marido deve amá-la, e não somente isso, deve dar a sua vida por ela, se for necessário. Por outro lado, a autoridade do marido não é independente, está sujeita à autoridade divina. E o mesmo acontece com os filhos, que devem sujeitar-se à autoridade dos pais no temor ao Senhor. Ou seja, uma família que está na presença do Senhor e segue as orientações do Senhor, tem tudo para dar certo. Embora que hoje a gente está vendo aí a desconstrução familiar, né? Quando muitas pessoas e leis, né,
têm sido criadas para desconstruir a família. Então, nós, como cristãos, precisamos manter esse padrão, porque esse padrão é divino, esse padrão é santo, e esse padrão tem dado certo por todos os milênios que a humanidade vive no planeta Terra. E nós não podemos abrir mão disso, porque se houver uma desconstrução da família, esse planeta vai se transformar num grande caos. E a gente já tem aí uma sombra do que pode acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, nós vamos estar falando sobre, o apóstolo Paulo vai estar falando sobre uma submissão com consciência. A sujeição da qual Paulo se refere é uma atitude espontânea, porque é uma sujeição baseada no amor e no temor do Senhor. Ela não é cega, ela é totalmente consciente. Esta classe de sujeição encontra-se seu significado da mesma maneira que a esposa crente se submete a Jesus Cristo como seu Senhor, no trato, no carinho, no compromisso e juntos na mesma missão. Como é o marido que representa a Deus na frente da família, no nível humano, merece a consideração que a esposa dá ao Senhor na área espiritual. Quando o marido e a mulher estão sob o senhorio de Cristo, o resultado será sempre a harmonia e a consistência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, aqui está o conteúdo explicativo de como acontece dentro de um lar cristão. Coisas que nós não vemos no lar de pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Casam de manhã e à tarde estão descasados. Entram na justiça para brigar por bens. E aquela coisa terrível que a gente já está cansado de ver e ouvir pelas redes de comunicação, pela TV, pelas redes sociais, etc. Então, no ponto 2, vem falar aqui sobre amando como Cristo amou a igreja. Agora Paulo, ele vem se reportar aos maridos cristãos, cujo padrão determinado a eles é extremamente elevado. Eles devem amar suas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E esse amor tem que ser um amor sacrificial. E aí Paulo vem dizer que o relacionamento do marido com a esposa é descrito aqui em um espaço muito mais amplo, talvez precisamente por causa de sua maior responsabilidade. Torna-se claro que no papel da esposa a palavra-chave é sujeição, enquanto a do homem é amor. No entanto, não estamos falando de qualquer amor. Não se trata de amor romântico ou platônico, se trata de algo muito mais profundo, de muito mais peso e valor. É um amor sacrificial que sempre busca o bem da esposa e se ocupa em cuidar dela e agradá-la em obediência à vontade de Deus e seguindo o exemplo de Cristo em relação à sua igreja. Então, esse ponto aqui, ele é importante. Por quê? Porque o marido, ele é sempre tido como aquele que traz a segurança, ele é o provedor, mas ao mesmo tempo ele é aquele que deve amar a sua esposa. O marido não se dá o direito de gostar. Eu gosto da minha esposa. Ele tem que amar a sua esposa, porque o amor, ele vai além do gostar. O amor é o amor sacrificial. Ele é representado aqui como o amor de Cristo, que amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, nesse caso, o marido, se houver uma necessidade, ele tira o rim, ele tira qualquer órgão do seu corpo para dar para a sua esposa por amor e até dar a sua própria vida em defesa da sua amada. Então, ele tem esse papel fundamental porque, humanamente falando, ele é como se representasse a Cristo. E a mulher que entende esse papel, ela se submete ao seu esposo, em obediência, em submissão, em companheirismo, para que ele possa, junto com ela, viver uma vida de paz, de tranquilidade e assim poder criar os seus filhos no temor do Senhor. No ponto 3, nós vamos ver aqui que Paulo vem falando sobre o relacionamento entre pais e filhos. E ele agora vem se direcionando a sua palavra para exortar os filhos a obedecerem aos pais no Senhor e a honrá-los. Os filhos devem honrar seus pais, porque além de ser um procedimento correto, é o mandamento do Senhor, conforme está registrado lá em Éfeso, capítulo 6, do verso 1 a 4. Os filhos devem prestar obediência a seus pais, porque além de lógico
e apropriado é justo diante de Deus. Esse padrão foi estabelecido por Deus para ordenar a família e dar continuidade com o princípio de submissão que deve operar por todo o escalão familiar. É justo obedecer aos pais, não apenas porque corresponde ao caráter divino manifestado através de sua vontade para o homem, mas também porque essa atitude irá redundar em benefícios morais, físicos e espirituais. Devemos compreender que a admoestação feita por Paulo se dirige a todos que são filhos, mas principalmente aos cristãos. A obediência aos pais faz parte da lei natural que Deus escreveu em todos os corações humanos. Então, nessa questão aqui, meus amados, nós observamos que o apóstolo Paulo, ele vem trazendo uma orientação para a esposa, para o marido e para os filhos. E aí o que acontece? Para os filhos, quando eles obedecem aos seus pais, eles não só irão bem na vida, como eles acrescentarão anos ou terão anos de vida. Ou seja, a sua vida será prolongada na terra. Quantos jovens têm partido cedo? Muitos deles têm partido em acidentes trágicos, mortes trágicas. Por quê? Nós não sabemos o fundamento, mas de repente essas pessoas não amavam, não obedeciam pai e mãe, eram desobedientes aos seus pais, e o conselho de Deus é que nós, como filhos, obedeçamos aos nossos pais e nos submetamos a eles, como ao Senhor também, porque isso nos ajudará a viver bem, nos prosperará e nos fará viver por muitos anos sobre a terra. Meus amados irmãos, não é porque você está casado ou casada que agora você não deve obediência ao seu pai e à sua mãe. Tem pessoas que muitas vezes se afasta do casamento, ou seja, se afasta do lar, melhor dizendo, não vê a hora de arrumar alguém para casar, para poder se ver livre dos pais. Isso é um crime, isso é um pecado, porque você está pecando contra Deus e contra o seu pai e sua mãe. Porque por mais que ele pegue no seu pé, por mais que ele seja enjoado com alguma coisa, ele o faz, porque ele quer sempre ver o melhor acontecendo com você. Ele quer o teu bem. Nenhum pai, ele vai sacrificar o filho ou maltratar o filho porque ele odeia o filho. Se isso acontece, tem alguma coisa errada. Essa pessoa não é um servo de Deus. Não vou dizer que não aconteça. Muitos filhos, às vezes, têm que fugir de casa porque o pai é um monstro. Então, eu concordo. E precisa tomar uma atitude contra isso, procurar ajuda. Mas no lar cristão, do qual nós estamos falando aqui, nenhum pai, nenhuma mãe vai ficar pegando no pé de um filho ou de uma filha se não houver uma razão e um porquê. Eles querem o teu bem. Então, obedeça o seu pai e a sua mãe, porque aí tudo te irá bem. E o melhor ainda, você terá a oportunidade de viver muitos anos na terra e depois, lá na frente, poder estar passando isso para os teus filhos. Porque quando filho, a gente não sabe da missa à reza. Essa é a verdade. Mas quando você casa, se torna pai, se torna mãe, aí você vai entender muita coisa que você viveu na prática junto com teus pais e que você naquele momento não queria entender, não queria aceitar, agora você vai começar a entender. Então, quando você entra pelo caminho da obediência, a vitória é garantida em nome do Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos chegando ao momento final, nós não temos condições de comentarmos tópico por tópico, porque aí nós excedemos no tempo que temos, mas uma coisa é certa, essa lição é muito boa, eu aconselho a todos os irmãos a estudarem com carinho, com muita calma, conferir as referências, porque eu tenho certeza que isso aqui é uma dádiva de Deus para as nossas vidas, numa era tão corrompida como estamos vivendo. E se você realmente quer as bênçãos de Deus para a tua vida, para a tua família, você realmente quer criar os teus filhos no temor do Senhor, se tornando exemplo dentro do lar, aqui está tudo aquilo que você precisa para que o sucesso seja garantido na tua vida familiar e o nome do Senhor seja glorificado. Então nós vamos estar entrando aqui já na conclusão, aonde diz: não existe melhor receita para a felicidade do que seguir os princípios que a Bíblia nos ensina.
instruída pela palavra de Deus, a família terá sempre forças para vencer, além de paz e bem-estar. Então aqui está o comentário desta lição. Acredito em Deus que com esse pouco de conteúdo que nós passamos, nós ajudamos a você a preparar sua aula, e aqueles irmãos que participam conosco da aula, tendo aí a revista, lendo ela e conferindo as referências, com certeza você vai conseguir um entendimento mais profundo por intermédio do Espírito Santo. Então que Deus te abençoe e te guarde. A você que tem nos acompanhado, que Deus abençoe a você, a sua família, e você que nos acompanha, mas não é inscrito no canal, se inscreva e Deus também te abençoe e te guarde. Compartilhe esses vídeos nas redes sociais, nas suas redes sociais, faça os seus comentários, deixe aquele like que é importante para nós, e assim juntos nós vamos prosseguir até chegarmos naquele glorioso dia de nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Fique na paz do Senhor Jesus.